Nesse clube, uma parte afastada de um todo. Temos partido do princípio que o sindicato é um todo animado de uma intenção dinâmica. Daí o não podermos admitir que uma parte esteja quase dissociada desse todo. E se assim acontece em certa escala, convém avisar para que não corra a escala completa. O Snessi Club é uma realidade e, como tal, não pode ser ignorada. O Snessi Club existe para servir todos os associados e, como tal, proporcionar-lhes desporto, recreio e cultura. O Snessi Club existe, é um facto. Mas há uma grande diferença entre existir e coexistir. Coexistir é dar e receber. O Snessi Club, para dar, tem de receber, é lógico. Não só dinheiro de cotas, como interesse humano. Mas, quando nem uma coisa nem outra, bom, mal vai o Snessi Club. Para nos falar acerca deste problema, convidamos José Abreu, vice-presidente das atividades desportivas, que começou por historiar o princípio do clube. Embora desde 1962 o sindicato tivesse seu grupo desportivo, somente em 29 de maio de 68 foi criado o Centro Desportivo, Recreativo e Cultural do Snesipa, mais conhecido ultimamente por Snessi Clube de Luanda, conforme o regulamento aprovado pelo FASTA. No ano de 1962, o desporto no sindicato era exclusivo dos seus empregados. Contudo, em 1968, e a pedido do Dr. Piedade Rebelo, tornou-se extensivo a todos os sócios, que satisfizessem as condições, claro, estabelecidas pelo FASTA, isto é, chamar até nós todos os empregados de empresas que não tivessem grupo desportivo constituído e que não tivessem, essas empresas, mais de 20 empregados. É a ideia dos nossos dirigentes tornar o mais eclético dentro do desporto no trabalho. Se assim se pensou, melhor se fez. Em 1969, das 11 modalidades, e para aqui se pode avaliar qual foi a participação, que o FASTA fez disputar, estivemos presentes em 8. A ideia do ecletismo ia-se concretizando e o património do clube enriquecia com a conquista de taças e troféus uns atrás dos outros. Não restam dúvidas que o palmarés do Snessi Clube é digno de ser conhecido principalmente por aqueles que teimam em ignorá-lo. Vejamos então os resultados ao longo de todos estes anos. Handball 7. Em 1968 fomos campeões regionais e provinciais. Em 1969, idem. Em 1970, vice-campeão regional e campeão provincial. Em 1971, não tomámos parte na prova. Aliás, tomámos parte na prova, mas desistimos a meio dela. Em 1972, vice-campeão regional. Em 1973, aconteceu precisamente o que já tinha acontecido em 61. Desistimos da prova. Basquetebol. Em 1969, 1970, 1971, campeão regional e provincial. Em 1963, desistimos da prova. Piau, por equipas individual. Em 1969, campeão regional e provincial e equipas individual. 1970, idem. Badminton. 1970, campeão regional e provincial em pares homens e singulares homens. Pesca. 1972, campeão regional. 1973, campeão regional. Resta também acrescentar que em 1972 não participámos no provincial. Ténis de mesa. 1969, campeão regional individual e campeão regional e provincial em pares mistos. 1970, vencedor do regional e individual. 1972 e 1973, campeão regional e provincial por equipas e ainda campeão regional individual. Xadrez. 1968, campeão regional. Daí para cá nunca mais participámos em qualquer prova. Futebol de salão. Desde 1968 participamos, ficando sempre nos últimos lugares e acontece que este ano até baixamos de divisão. Para José Abreu, um entusiasta do Snessi Clube, não é necessário por questões. Elas surgem devidamente explicadas com a sinceridade que é panágio de quem tem interesse por uma obra e pena de haver-se sobrar. Pessoalmente, considero inadmissível que um grupo como o nosso não tenha aquele apoio que merece
por parte dos sócios do sindicato e pelos próprios empregados. Temos cerca de 200 associados e uma cotização à volta de 3 mil escudos por mês, o que é irrisório. Se me dá licença, eu aproveito esta oportunidade para fazer uma chamada a todos os colegas e sócios do sindicato para que ajudem a erguer uma obra que, ao fim e ao cabo, seria de todos nós. Realmente, o panorama que se deslumbra não é nada animador. De ano para ano, ou melhor, desde 1971, que temos perdido a liderança em algumas modalidades. Não por culpa da direção, claro, mas devido a responsabilidades assumidas pelos nossos representantes, que depois não são cumpridas e que nos colocam em ridículo. É o tal caso, como já falei, nestas faltas de comparência, desistências, a que somos obrigados, precisamente por falta destes elementos que se comprometem a aparecer e depois faltam. E não dão qualquer explicação mesmo. Parar é morrer, é frase feita, mas parece o caminho mais indicado na circunstância atual, pelo menos para não sermos mais vexados pelos próprios trabalhadores atletas com as suas atitudes. É concebível que uma equipa de basquetebol, formada por elementos com responsabilidade na modalidade, como é o caso de José Santos, Agostinho Reis, José Valente, Carlos Leal, Vítor Menem, que faziam parte da nossa equipa de basquetebol, se dessem ao luxo de não comparecer a um dos jogos, ficando nós numa situação bastante ingrata, com uma falta de comparência, com menos possibilidades e com uma multa às costas, não é verdade? O mesmo acontecendo também com o handball, futebol de salão, como sucedeu na presente época. É esta a razão pela qual o clube, em 1974, não participará, possivelmente, nos jogos corporativos. Trabalhar num clube, com a atividade do Semestre Clube, requer muito tempo livre e gente para trabalhar, o que não há. Para ser possível voltar-se a atingir o plano de anos passados, só vejo uma solução que talvez não seja a melhor, mas é uma ideia. Que o próprio sindicato crie uma secção desportiva, recreativa e cultural, agregando-a ao valor da ação social com empregados para esse fim. Então sim, teríamos um clube em grande, mesmo a nível estadual. Acerca das instalações, a direção do sindicato, onde a coisa esteja feita, começou este ano a pagar-nos uma renda de um apartamento que se resume a uma sala, onde guardamos as taças e fazemos as nossas reuniões. Melhores instalações só quando os sócios do sindicato aderirem e os próprios empregados. São eles os responsáveis por tudo, quando possa vir a ser feito ou não. Há muito temos um terreno prometido pela Câmara Municipal de Luanda, junto aos coqueiros, da construção de um campo de desportos pobres. Mas até à data não há maneira de se concretizar a nossa vontade, apesar do projeto já ter dado entrada nos serviços competentes. O ano passado criámos uma secção de campismo. Como sabe, em Angola, embora existem alguns parques de campismo, mas de clubes ou secções de campismo filiados na Federação Portuguesa de Campismo e Caravanismo era tabu. E digo era porque o Semestre Clube, em novembro de 1962, criou a sua secção e filiou-a, sendo a primeira de Angola e a segunda do ultramar, visto já existir uma em Moçambique. Hoje, por nosso intermédio, já foram passadas mais de uma meia centena de cartas nacionais e internacionais. Temos mesmo um ofício da Câmara Municipal de Luanda, com um parecer da Comissão Municipal de Turismo, que dá a utilização do Parque da Ilha, que dá possibilidade aos portadores dessas cartas passadas por nós, a possibilidade de eles poderem acampar. Dentro em breve, tencionamos avistar-nos com o Presidente da Comissão para outros esclarecimentos. Por outro lado, também pretendemos o nosso parque de campismo e as coisas pareciam muito bem encaminhadas. No entanto, aliás, a cidade portuguesa possui um terreno no Fundo de Belas, dado pela Comissão de Turismo da Corimba, para a construção do parque. Em conversa com o Dr. Maia Loureiro, foi-me dito que o terreno já tinha sido entregue há bastante tempo e que eles até à data não tinham feito nada. Eu pus-me em campo e tratei de contatar com o Sr. Comissário Adjunto, professor Enes Ferreira, que nos deu umas esperanças de solucionar o nosso problema com a cedência do terreno à parte dele, porque o terreno é tão grande, que ele via possibilidades de nos darem metade a nós e ficarem com a outra metade para aquilo que eles queriam fazer. E que era uma pena o terreno estar ali abandonado e eles não faziam nada, e uma vez que nós queríamos fazer, então seríamos nós a fazer, não é? Contudo, há dias fomos informados, pelo mesmo do Sr. Professor Enes Ferreira,
que nem uma coisa nem outra, uma vez que a mocidade iria brevemente iniciar essas obras. Ou com a imprescindível transformação que terá de sofrer. Obrigado, José Abreu. Contamos consigo em futuro programa.